Estamos aqui, não, a gente vai explorar um pouco mais aí dos dados da pesquisa, mas não vamos sozinho, né, Tainá? Porque a gente vai chamar nosso entrevistado, mas aí é contigo. Temos ele, o CEO da Quest, que fez essa pesquisa. O Felipe Nunes já aparece aqui com a gente. Felipe, boa tarde, bem-vindo ao nosso 360. Tudo bem? Boa tarde, prazer falar com você. Ei, Yuri, tudo bem? Boa noite. Boa noite já, meu Deus. Ainda não, calma. Calma. Um pouquinho. Hoje é dia que o Felipe rápido, trabalha muito, aí fica acelerado, aí dá nisso. Ô Felipe, eu quero começar destacando contigo e te perguntando quais são as razões para um cenário de estabilidade. Aí eu gostaria dos motivos dos dois lados, para Bolsonaro e para o ex-presidente Lula. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente foi a campo nesse mês, a minha hipótese era de que haveria mudanças significativas. Foi um mês de muita movimentação de falas, de polêmicas, de ambos os lados, né? E o que a pesquisa acabou mostrando é uma certa anulação do efeito de variação nos dois casos. No caso de Lula, ele ampliou a sua vantagem entre as mulheres, motivado principalmente por uma preocupação crescente, né, com a inflação. Isso deu a ele aí uma vantagem nesse grupo expressivo do eleitorado brasileiro. E, por outro lado, ele perdeu de maneira considerável o eleitorado evangélico, que ouviu o ex-presidente falando sobre aborto e não gostou desse posicionamento, mesmo depois que Lula, de certa maneira, desdisse aquilo que teria falado. Então, Lula ganha entre as mulheres e perde entre os evangélicos. As coisas ficam pareadas, né, estáveis no caso dele, mas Tainá sugerindo que o percentual de diminuição de intenção de voto que pode acontecer em Lula ele pode ser prejudicado ainda por esse tema do aborto no futuro, dado que só 40%, 44% dos eleitores ficou sabendo da questão do aborto. Isso pode, então, ser significativo para ele. No caso de Bolsonaro, que vinha recuperando, né, principalmente aquele eleitor que votou nele em 2018, mas que estava em busca da terceira via e não encontrou, nas últimas pesquisas a gente viu aí um movimento significativo. Esse mês, esse tensionamento em torno do STF, em torno do TSE, acabou interrompendo a série de crescimento do Bolsonaro, porque esse eleitor que até não gosta do Lula, mas também não gosta desse tensionamento institucional, e ele então acabou ficando sem candidato, né, não optando voltar para o Bolsonaro. Se por um lado, então, ele perde, né, esse eleitor que estava voltando para ele, que olha para esse tensionamento institucional, Tainá, Yuri, de maneira negativa, a gente observa uma recuperação importante do presidente Bolsonaro entre o eleitor masculino, entre regiões do sul e centro-oeste do Brasil e, claro, aquele eleitor evangélico que saiu de Lula e foi para Bolsonaro. Então, são movimentos que ajudam a explicar porque, em parte, eles perdem, em parte, eles ganham e o resultado agregado fica estável. Felipe, vou pedir, por gentileza, para você aguardar um pouquinho. Queremos destrinchar contigo outros pontos importantes da pesquisa. Agora, a gente vai ao vivo até Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde está o ex-presidente Lula. Mais cedo, ele esteve com reitores da Universidade Federal de Juiz de Fora. Temos aí, então, as imagens pelas redes sociais. Já temos, gente, é isso? Isso, temos as imagens pelas redes sociais do ex-presidente Lula, então, em visita que ele faz a Minas Gerais, passando pelo seu último destino, Juiz de Fora. Lembrando, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Lula, por lá, então, faz uma série de visitas, uma série de passagens e palanques, também sobem diferentes palanques, nesse momento que diz a campanha dele, que é um momento importante para afinar os estados, ou seja, a composição dos palanques estaduais, e ele começa por ali, pelo palanque de Minas Gerais. Aliás, onde o PT tem algumas diferenças com o PSD de Gilberto Kassab e de Alexandre Calil, e corre o risco de perder o apoio do ex-prefeito de Belo Horizonte. A gente segue, então, acompanhando a fala do ex-presidente Lula ali num palanque lotado com pessoas do Partido dos Trabalhadores, militantes e nomes da política local. Lembrando, é um início de uma série de viagens que agora o ex-presidente Lula faria com o pré-candidato a vice Geraldo Alckmin. Ele está com Covid, assim que ele retornar, então, às viagens
com o ex-presidente Lula acontecerão, né? Ainda não aconteceram por conta da doença que surgiu no meio do caminho. Vamos voltar aqui para o estúdio, então, com o Yuri Pita também. Eu falava com o Felipe Nunes, nós, né, Yuri, falávamos aqui do estúdio com o Felipe Nunes. Vamos continuar falando, ele está no aguardo. O Felipe está ouvindo, mas a gente quer destacar outro ponto da pesquisa. O Yuri vai trazer para a gente. Qual é, Yuri? E juro que não foi combinado com o Felipe, mas eu vou pegar exatamente de onde o Felipe deixou, que é esse recorte regional, para a gente entender também um pouco dos movimentos que o eleitorado fez nesse último mês. E aqui a gente vai começar por uma dessas regiões que o Felipe Nunes mencionou, que é o Centro-Oeste, que tem uma liderança bem significativa do presidente Jair Bolsonaro, com 48%, Lula em segundo com 32%, e a gente vê que a terceira via não consegue ali sair muito desse um dígito. Ciro Gomes, Simone Tebet, ambos com 4%, João Dória 3%, André Janones 2%. Destaque aqui mencionar esse desempenho da Simone Tebet um pouquinho melhor do que no resto do país, porque é uma das regiões, é a região do estado dela, Mato Grosso do Sul. Mas esse avanço de Bolsonaro é bastante importante. E aí, lembrando que também Felipe Dávila e Luciano Bivar são citados nesse cenário, mas não pontuaram. Brancos e nulos, só para a gente arrematar aqui, 5%, e indecisos 1%. A gente vai mostrar mais uma região que também foi mencionada pelo Felipe, que também dá para a gente fazer um pouco de destrinchamento ali de como está se comportando o eleitorado, que é a região sul. Aqui, o ex-presidente Lula ainda mantém essa vantagem, 40%, mas 35% de Bolsonaro. E, na verdade, isso o Felipe depois também pode explicar, mas isso é um empate técnico, porque vale a gente lembrar, no nacional, a margem de erro da pesquisa está de 2 pontos percentuais. Mas, quando a gente faz esses recortes regionais, essa margem aumenta, ou seja, essa diferença de 5 pontos, na verdade, se trata de um empate técnico e não de uma vantagem, de fato, de Lula para Bolsonaro, porque é um número menor de entrevistados. Completando a lista, Ciro Gomes, 6%, João Dória, 4%, vai um pouco melhor, muito da influência de São Paulo sobre Paraná e Santa Catarina, André Janones, 3%, Simone Tebet, Felipe Dávila, 1%, Luciano Bivar não pontuou, exemplo do que foi o resultado dele nacional, 7% de brancos e nulos e que não vão votar e 2% de indecisos. E aí, chamar agora de novo o Felipe para a gente se debruçar um pouco mais nessas regiões aqui que mostram uma recuperação muito forte do presidente Jair Bolsonaro. E aí te pergunto, Felipe, são regiões que o agronegócio é muito forte, tanto Centro-Oeste quanto região Sul, e que também tem um predomínio ali do público masculino. Mas queria que você destacasse o que mais que você observa nessas regiões em que há essa recuperação mais evidente do presidente Jair Bolsonaro, passando, no caso do Centro-Oeste, e na região Sul, empatando em uma região que houve já vantagem numérica e fora da margem de erro do ex-presidente Lula. Yuri, a gente está sem conversar, a gente está bem combinado, né? Estamos falando dos assuntos que são relevantes, então te agradeço a pergunta. De fato, Yuri, as regiões Sul e Centro-Oeste, desde 2006, têm votado no candidato anti-PT, né? Ou seja, não há histórico nas eleições recentes brasileiras de vitória do candidato petista, seja Lula ou seja Dilma ou Haddad, nessas duas regiões. Ou seja, o que a gente está observando no Centro-Oeste é simplesmente uma manutenção da tendência que a gente já conhece nesse caso, e no Sul, Yuri, a surpresa está dada, essa vantagem aí, como você falou, numérica, mas que na verdade estatisticamente você tem toda a razão, está correto na sua análise, muito preciso como sempre, é um empate técnico entre os dois candidatos. Isso está acontecendo porque o Lula hoje está na frente nas pesquisas que a gente acompanha e realiza no Rio Grande do Sul, está perdendo em Santa Catarina e está empatando com Bolsonaro no Paraná. Ou seja, é o Rio Grande do Sul hoje que está levando o Lula até essa pequena vantagem em relação a Bolsonaro numérica, embora, estatisticamente, como você bem destacou, é um empate técnico. Então, na minha avaliação, a tendência é que a gente observe esse ano uma reprodução do quadro das eleições presidenciais de 2006, 2010, 2014 e 2018, quando essas duas regiões votaram predominantemente no candidato que era o antipetista, ou o anti-Lula, anti-Dilma e anti-Haddad. Legal. Felipe, a gente vai te pedir licença de novo aqui para voltar para o telão e mostrar mais um recorte regional e depois explorar de novo com o Felipe. Tainá, a gente vai começar pela região norte.
De novo, aqui, mais ainda, o empate técnico ficaria evidente se a margem de erro fosse aquela original, mas aqui é ainda maior porque a região norte é uma das menos populosas, praticamente o mesmo número de eleitores que Centro-Oeste e com menos de 10% do eleitorado. O ex-presidente Lula, 36% e Bolsonaro colado com 34%, uma recuperação bastante importante também do presidente. Ciro Gomes tem 8%, e aí a gente vê André Janones e João Dória com 3%, Luciano Bivar 1%, Simone Tebet e Felipe Dávila não pontuaram, 8% de branco, nulo e não vai votar, e indeciso. A gente vai passar para mais uma região aqui para a gente continuar explorando esses recortes. Nordeste continua essa vantagem do ex-presidente Lula, e aqui de sobra, continua nessa faixa acima de 60%, que é importante para Lula, e a gente vai explicar depois quando a gente contrastar com o Sudeste. Lula 62%, Bolsonaro 20%. Ciro Gomes tem 6%, e aqui é um problema para Ciro, porque é a região que está o estado dele, Ceará, que ele costuma ir melhor do que na sua média nacional, mas isso não está conseguindo fazer um efeito tão significativo no agregado da região. André Janones, 3%, João Dória, 1%, Felipe Dávila, Simone Tebet e Luciano Bivar não chegaram a pontuar, Felipe Dávila teve menção, mas não chegou a 1%, 4% de branco nulo não vai votar, 3% de indeciso. Para a gente concluir, a última região que falta, Sudeste, que é a mais populosa e é um grande campo de batalha, são 3 grandes campos de batalha, na verdade, mas aqui falando do agregado. Lula continua na liderança, 43% das intenções de voto, Bolsonaro 29%. É uma recuperação de novo do presidente, muito parecido com o patamar nacional, e isso se reflete também porque é a região mais populosa do país. Ciro Gomes tem 8%, João Dória, na sua região, 4%, que é pouco para um ex-governador de São Paulo, André Janones, 3%, também outro local da região. André Janones é aquele deputado federal que é de Minas Gerais e ganhou muita repercussão nas redes sociais. Simone Tebet, Felipe Dávila, 1%. Luciano Bivar foi mencionado, mas não pontuou. 7% de branco, nulo e não vai votar. Indeciso, 4%. E aí, Felipe, te pergunto, muito disso aqui já reflete uma melhora de avaliação do presidente Jair Bolsonaro como um todo no país. A gente percebe isso quando faz esse recorte. Na região Nordeste, caiu bem significativamente a reprovação do governo e também na região Sudeste parece haver uma recuperação de avaliação. A pergunta é, todos esses movimentos de recuperação na avaliação do governo são suficientes ou o que a gente está vendo é que não? A vantagem de Lula continua forte nessas que são as 2 regiões mais populosas do país, o Sudeste e o Nordeste. Yuri, então, para pontuar o que você disse, né? Na região norte, que é pouco populosa, a maioria dos estados está votando na maior parte em Bolsonaro. O Tocantins hoje é exceção, onde Lula está vencendo a eleição, também é um estado pouco populoso, mas é importante chamar atenção para isso. E aí você trouxe os 2 estados que são relevantes, ou seja, as regiões, o Nordeste, tradicionalmente nas eleições presidenciais, tem sido, desde 2002, a região mais petista, né, que vota nos candidatos petistas do país. E é o tamanho da diferença no Nordeste que tem feito a diferença para dar eleições favoráveis ao PT, no caso nacional. Esse ano, Yuri, a minha maneira de analisar é um pouco diferente, porque eu acho que o Nordeste está consolidado como sendo uma região mais vermelha, vamos dizer assim, né, mais pró-Lula, mesmo tendo havido aí uma diminuição, como você disse, considerável, fruto do efeito do Auxílio Brasil no Nordeste. A gente vê uma redução significativa da avaliação do governo negativa ali. Mas essa região Nordeste, Yuri, ela vai se contrapor aos números da região Sul e Centro-Oeste, onde a gente vê o Bolsonaro se recuperando bem. Ou seja, é o Sudeste, de fato, onde a gente vai ter que acompanhar com mais cuidado o desenrolar dessa eleição, né? A Genial e a Quest estão publicando pesquisas a partir de amanhã em São Paulo, Minas, Rio, justamente para poder dar um quadro melhor do que está acontecendo nesses estados. Você mostrou a vantagem de Lula no Sudeste, Yuri. O que mais chama atenção não é a vantagem que Lula tem em Minas e a vantagem que Bolsonaro tem no Rio. Isso é esperado. A grande surpresa dessa eleição no Sudeste, a gente vai ter a pesquisa de São Paulo amanhã para avaliar se essa tendência observada na última pesquisa se mantém ou não, é ainda a vantagem que Lula tem em São Paulo, um estado que ele não ganha, ou que o PT não ganha desde 2002, nas eleições presidenciais. Ou seja, seria uma surpresa muito grande, né, ver Lula
vencendo nesse estado que tradicionalmente também sempre foi antipetista. Então amanhã vamos ter surpresas em torno disso nessa nova rodada da pesquisa Genial Quest em São Paulo. Agora, Yuri, só para um último ponto relevante, de tudo que você mostrou, para mim é muito importante que quem está nos assistindo entenda que esta recuperação que o presidente Bolsonaro demonstrou nos últimos meses continua acontecendo em estratos importantes da sociedade e das regiões do país. Ou seja, se não fosse, eu arriscaria dizer, esse enfrentamento institucional que afastou o presidente desse eleitor de terceira via, que estava voltando para ele, eu acho que a gente poderia dizer que a projeção seria de ainda uma recuperação maior de Bolsonaro nas pesquisas desse mês. Felipe Nunes, obrigada pela sua participação. Gente, vocês viram aqui a gente destrinchando a pesquisa da Genial Quest, a pesquisa feita pelo CEO também, Felipe Nunes, trazendo todos os detalhes, os pontos altos, com o Yuri Pita também me ajudando. Muito obrigada. Ô, Tainá, já ficou o convite para amanhã, para o nosso espectador. Tem pesquisa de São Paulo fresquinha da Quest, que a gente vai destrinchar por aqui. Você deixou o povo com expectativa já, Felipe. Obrigado, prazer falar com vocês. Amanhã então eu estou de volta. Um abraço. Perfeito, portas abertas. Obrigada.